noite. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live ao vivo. Somos do grupo Espírita Fraternal Recomeço e estamos neste novo formato, fazendo as nossas lives, os nossos estudos, as nossas reflexões através deste meio de comunicação que nos conecta a todos, né? Onde quer que estejamos, desde que tenhamos um celular, desde que estejamos inseridos nas redes sociais, é possível estarmos juntos, né? Conversarmos, estudarmos, trocarmos opiniões. E é esse o papel da nossa casa, né? É levar um pouco, não digo nem de conhecimento, porque nós não sabemos de nada, mas é estimular as pessoas, mesmo em suas casas, a buscar alguma reflexão acerca da nossa vida, né? Acerca do autoconhecimento, acerca de nos conhecermos. Então, acho que esse é o maior propósito do nosso trabalho, né? Da nossa casa. Olá, vocês que estão aparecendo por aqui mais uma vez, boa noite. Somos do grupo Espírita Fraternal Recomeço e, como eu estava dizendo, o nosso objetivo aqui é estimular as pessoas a farem algumas reflexões importantíssimas, né, para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodescobrimento, né? Nós vamos vivendo assim, empurrando com a barriga e raramente paramos, dedicamos algum tempo às coisas do espírito, né? E este é um bom momento. Eu acho que este momento que nós estamos vivendo aí, que nos obrigou ao isolamento, nos trouxe também alguns fatores positivos, né? E eu acho que é para esse lado que nós precisamos olhar, né? Para as coisas positivas que nos foram trazidas. Bom, então aqui na nossa live de hoje, a gente vai continuar o assunto da segunda-feira, né? Que é o capítulo... deixa eu pegar isso, que eu estudei tanto e não peguei. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então nós já começamos a falar sobre isso na segunda, hoje a gente vai falar mais um pouquinho, se vocês quiserem conversar, estamos aí à disposição, tá bom? Então esse título, ele é bem, assim, estranho, né? Porque não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando a gente fala Mamon, parece uma coisa feia, né? E realmente, assim, não é uma coisa divina. Quando Jesus falou isso pra gente, quando ele fala de Deus, ele tá falando sobre a nossa essência, né? Sobre o nosso Deus Criador, o nosso Senhor, sobre as coisas do Espírito. E quando ele fala Mamon, ele está falando ao Deus da riqueza, as coisas materiais, né? Eu já falei na segunda-feira, mas eu vou repetir porque devem ter pessoas que não nos acompanharam. Na Grécia Antiga, na Antiguidade, os povos, em suas diversificadas culturas, não acreditavam num único Deus, né? Eles acreditavam em vários deuses. Então, tudo que era meio inexplicável, não vou dizer nem sobrenatural, mas tudo que eles não podiam explicar, eles tratavam como uma divindade. Então, existiam vários deuses, né? O deus Ra, que era o deus do sol, né? E vários outros deuses que tinham. Existia o deus da riqueza, o deus da abundância material, que era Mamon, era um nome que eles deram, né? E como Jesus sempre falou por parábolas, sempre usou muitos símbolos, né? Ele ainda usou essa palavra aqui, né? Não se pode, para figurar, né, a matéria, né? Então ele falou Mamon, que está no lugar da riqueza material,
né, da abundância material. Então, assim, Jesus, ele passou por aqui nos trazendo seus exemplos, os seus ensinamentos através dos seus exemplos, e ele fixou ainda mais algumas tarefas que já foram trazidas por Moisés, né, que são os mandamentos de Deus, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive nós já estudamos aqui, amar ao próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho. Então, assim, é uma liçãozinha de casa que ele deixou pra gente, né? É o básico, sabe aquela lição básica? Foi isso que ele deixou pra gente. Tanto que, em uma de suas passagens, um jovem chegou para ele e perguntou o que ele poderia fazer para estar mais próximo de Deus, né? Então Jesus disse para ele: segue os seus mandamentos, segue os mandamentos do Pai, né? E falou todos esses mandamentos. Ele falou: nossa, mas eu já faço isso. Desde a minha juventude, eu sigo os mandamentos de Deus rigorosamente, sou obediente, sou disciplinado. Então, pega tudo que você tem, Jesus falou para ele, pegue todos os seus bens, venda e distribua aos pobres e me siga, né? E o jovem ficou muito aborrecido com aquela resposta de Jesus, né? E por que ele ficou aborrecido? Por causa do seu apego aos bens materiais, né? Mas todas as lições de Jesus, nós podemos fazer algumas interpretações, né? Ali no caso, naquele contexto, talvez sim, Jesus até estivesse convidando para que o rapaz o seguisse materialmente, fisicamente, né? Que ele se desprendesse dos seus bens materiais e o seguisse. Mas nós podemos também analisar como se Jesus estivesse falando conosco hoje, né? Desapegue-se de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que é supérfluo na sua vida e siga os meus mandamentos, pratique os meus ensinamentos. Eu acho que se Jesus estivesse conversando agora conosco, ele estaria falando isso pra gente, né? Desapegue-se de tudo aquilo que você tem materialmente. Não é saia dando, né, as suas coisas. Tudo que nós temos o direito de usufruir, né? Mas nós temos que ter sabedoria para usufruir de toda a provisão infinita, né? De Deus, de bens que nós temos. Tudo que nós temos é uma concessão, né, do divino. Deus está concedendo para que nós tenhamos uma vida confortável, para que nós tenhamos o necessário, o alimento, a vestimenta, a casa, né, a moradia, que é o nosso abrigo. Então, tudo Ele está nos dando por empréstimo. Enquanto nós estamos aqui, nós temos o direito de usufruir. Mas, sobretudo, o que Jesus nos pede através de todos os seus ensinamentos? Desapegue-se de todas as más virtudes que você vem arrastando, né? Vida após vida, durante essa sua própria vida atual. Desapegue-se do seu orgulho, desapegue-se da inveja, do desânimo, né? Da depressão. Se desapegue de tudo aquilo que te faz mal, de tudo aquilo que te aprisiona, que te acorrenta, e me segue. E me segue como? Jesus não está aqui fisicamente para nós segui-lo, né? Para nós seguirmos Ele. Mas Ele está em espírito. Ele nos convida todos os dias, através dos seus ensinamentos, né? E não somente através do espiritismo, através de todas as religiões. E independente de religião, Jesus nos convida, sim, de alguma forma, né?
independente de religião. Se você não tem religião alguma, ainda assim ele está nas coisas pequenas do nosso dia a dia, nos pequenos acontecimentos, ele está ali através de uma pessoa, né? Através de alguém que nos toca, alguém que nos fala uma palavra, alguém que nos dá um ombro amigo. Então ele está o tempo todo nos convidando a segui-lo, né? Solte-se, liberte-se daquilo que te aprisiona, a vida material, né? Porque nós estamos aqui nesse planeta através deste corpo físico, material, nós precisamos dele, é um importante instrumento para a nossa manifestação neste planeta, para termos as nossas vivências, mas não é o essencial está no nosso espírito, está naquilo que realmente nós somos, né? Porque daqui nós nada vamos levar, nem mesmo o nosso corpo físico. Quando nós desencarnarmos, nós vamos nos desprender deste corpo, né? Nós vamos levar apenas as nossas virtudes, a nossa moral, né? O nosso crescimento espiritual. É isso que nós vamos levar daqui, né? Então, é importante nos desprendermos. E para que nós comecemos a fazer esse desprendimento, é bem trabalhoso, né, gente? Nós estamos tão apegados, né, a essa matéria, nós vivemos uma rotina densa, né, tão ligados ao trabalho, às coisas que nós precisamos, né, as coisas que nós precisamos comprar, as coisas que nós precisamos ter para o nosso conforto, nós somos tão apegados a isso, que pouco tempo nós dedicamos à nossa essência, aquilo que realmente é importante. Quantos minutos por dia você para se analisar? Não é verdade? Todos nós temos essa dificuldade. Nós já acordamos com o despertador, pulamos na correria, porque a gente coloca o despertador para o último minuto, né? Então a gente desperta com aquele barulhinho agradável e já começamos as nossas atividades e nos esquecemos de nos preparar para o dia, né? É importante ao despertarmos nós ficarmos por alguns segundos, alguns minutos nos conectando, porque durante a noite o nosso corpo descansa, mas a nossa essência, o nosso espírito, ele viaja, ele continua vivendo. Todas as noites nós morremos, porque todas as noites, até um certo limite, nós nos desprendemos do nosso corpo e nós vamos viver no mundo espiritual. Nós vamos nos encontrar com pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Mesmo que inconscientes disso. Então, quando nós despertamos, é importante nós nos darmos alguns minutos para conectar o nosso espírito com o nosso corpo, né? É importante fazer isso. É importante nós darmos um tempo para nossa mente, para conectar a nossa mente na nossa rotina. Hoje eu tenho algumas atividades para realizar, então eu vou me dedicar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Com calma, mas não é bem isso que nós fazemos, né? Então, esse é um dos exercícios que nós podemos fazer para começar a ter consciência de nós mesmos, né? Um outro exemplo que tem aqui no Evangelho, né, que até eu já falei sobre isso, é Jesus na casa de Zaqueu, né? Então, é uma passagem, né, onde Jesus encontra este cobrador de impostos e que era muito mal visto por ser um cobrador de impostos, por ser rico, né?
Os ricos nunca foram muito bem vistos, né? Porque todo mundo acha que o rico, ele conseguiu o que ele tem desonestamente, na grande maioria das vezes, né? Então não era muito bem visto, principalmente naquela época. E só que Zaqueu era uma pessoa diferente, ele já tinha ali dentro dele um germenzinho que estava querendo aflorar. E ele queria muito conhecer Jesus. Quando Jesus apareceu na cidade, imediatamente Jesus percebeu a presença do Zaqueu, porque Jesus já era uma luz inexplicável até para nós, né? Ele sabia que ali tinha uma pessoa, ele sabia o nome do Zaqueu, ele sabia que o Zaqueu tinha uma intenção, né? E Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas quando Jesus percebeu a presença dele, já falou para ele: Zaqueu, desce da árvore, que eu vou ficar na sua casa, né? Porque ele sabia que Zaqueu trazia dentro dele uma intenção de reforma. Zaqueu já tinha dentro dele um pequeno despertar, né? Então ele aproveitou aquele momento, Jesus aproveitou aquele momento e propiciou a Zaqueu esse despertar que o levou a fazer a sua reforma íntima, né? Todos nós temos em nossa vida um momento de despertar. E o que é esse momento de despertar? É um momento onde nós temos um segundinho assim, para que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Todos nós temos esse momento. Seja mais cedo, algumas pessoas ainda jovens já começam a ter esse despertar. Algumas pessoas se demoram mais, né? Mas todos nós temos esse momento. Se aproveitamos ou não este momento de despertar, é por nossa conta e risco, né? Mas todos nós temos essa oportunidade. A própria espiritualidade, os nossos mentores de luz, eles trabalham para isso, para o nosso despertamento, né? Então, eles nos auxiliam nos emanando luz, para que neste momento nós tenhamos alguma clareza, que para que nesse momento nós tenhamos alguma atitude. E qual a atitude que nós devemos ter neste momento de despertar as nossas vidas? Buscar a reforma íntima, né? Importantíssimo. A partir do primeiro passo na nossa própria reforma, na nossa alta reforma, a partir do primeiro passo, nós estaremos ascendendo a escada da evolução. Nós estaremos dando o primeiro passo na nossa evolução espiritual, né? Que é o grande tema deste capítulo, é a nossa evolução espiritual, né? Está falando sobre a pobreza, sobre a riqueza, e no fundo a lição que nós tiramos destes dois momentos, destes dois estados, a pobreza e a riqueza, a lição que nós tiramos disso é a nossa evolução, porque tanto a riqueza quanto a pobreza, ela nos traz uma única lição. Eu anotei aqui um negocinho que eu queria falar, né? Tanto a miséria como a riqueza têm como utilidade ensinar o homem a viver com o necessário, a não buscar o supérfluo e a não desperdiçar, né? Então, algumas vezes é até mais fácil viver com menos recursos, né? Falando em palavras bem simples, às vezes é mais fácil ser pobre. A vida pode parecer dura, porque nós temos que trabalhar muito, né? Quando temos menos recursos.
mas moralmente é mais fácil lidar com a questão de viver apenas com o necessário. Quando nós não temos muito, nós vamos nos conformando com aquilo que nós temos, né? E aprendemos a viver com aquilo. Também é uma lição, né? Viver com pouco também é uma lição. Agora, a riqueza, né? A prova da riqueza, às vezes ela é muito dura, às vezes ela é bem difícil. Na maioria das vezes, ela é mais difícil, porque a pessoa tem tudo ali à sua disposição. Ela consegue, né, ter uma condição financeira, ter muitos bens, mas será que ela sabe administrar isso com sabedoria, sem orgulho, sem egoísmo? Então, dentro da riqueza, existem muito mais provas do que na pobreza, né? Na riqueza, existe muito mais provas do que na pobreza. Às vezes, é mais difícil para aquele espírito saber administrar os seus bens. Porque quanto mais nos é dado, mais será cobrado, né? Quanto mais nós possuímos em bens materiais, mais responsabilidades nós temos. O que nós vamos fazer com isso? Vamos guardar só para nós? Vamos dividir apenas com aqueles que nos cercam? Como que nós vamos lidar com isso? Nós vamos ter alguma sensibilidade e ajudar outras pessoas, auxiliar as outras pessoas de alguma forma, né? Jesus não nos pede que nós peguemos tudo que nós temos e doa para as pessoas, né? Vamos sair distribuindo todos os nossos bens e fazer um voto de pobreza. Não é isso que é pedido para nós, isso não está escrito em lugar nenhum. Muito pelo contrário, nesse capítulo fala muitas vezes que Jesus se sente, Deus, ele fica satisfeito quando nós conquistamos, né? Assim como nós ficamos muito felizes com as nossas conquistas, Deus também se regozija com isso. Ele também fica feliz com isso. Mas a grande questão é o que nós vamos fazer com isso. De que maneira vamos lidar com essa situação, né? É importante que peçamos muita sabedoria. Aqui nesse capítulo tem a parábola dos talentos, né? E esta parábola, ela nos ensina que nós precisamos valorizar os nossos potenciais e potencializar os nossos dons que já estão em nós, os dons divinos que Deus nos deu, né? Quando fomos criados, já trouxemos conosco os dons de Deus, por isso que somos imagem e semelhança de Deus, porque nós trazemos as suas virtudes latentes lá dentro de nós. E por que nós temos essa vivência no planeta? Que é para potencializar essas virtudes, é para potencializar de uma forma a transbordar, né? Nós precisamos, por exemplo, ser pacientes até o limite que não tem limite. Nós temos que ser pacientes sem limites. Nós temos que ser gentil sem limites. E não é o que acontece com a gente ainda, né? Nós ainda estamos trabalhando para isso. Então, a parábola dos talentos vem falar isso para a gente, que durante a nossa vida aqui na Terra, é importante nós trabalharmos as nossas virtudes através da prática do bem. Não existe outro remédio.
certo? Por isso que a grande máxima, né, do espiritismo, dos espiritualistas, fora da caridade não há salvação. Porque nós só vamos crescer, nós só vamos desfazer todo o mal que já fizemos, nós só vamos diluir todo o mal que nós pensamos e fazemos na prática do bem. Entende? Eu vi até um exemplo assim, né? Você vai me visitar na minha casa e eu tenho ali um enfeite muito caro, um vaso chinês, muito caro. E num determinado momento você se descuidou, esbarrou e quebrou esse meu vaso. Aí você fica constrangido e fala assim, ai, me perdoa, tal, né? Não sei o que lá. Ai, eu te perdoo. Não tem problema nenhum, não vou ficar com raiva, eu vou esquecer isso. Só que você me paga ali 5.000 reais, faz um cheque para mim de 5.000 reais, né? Que é quanto valia esse vaso. E você tá perdoado. Nós não vamos nunca mais tocar no assunto. Isso é uma metáfora. Mas se você parar para pensar, a nossa vida é assim, né? Todo mal que nós fazemos é perdoável. Mas a lei de causa e efeito vai nos trazer situações para nós nos equipararmos com esse nosso erro, né? Para nós resgatarmos, né? Como a gente fala, para nós resgatarmos as nossas falhas, né? E você fazer o cheque ali, você está resgatando, né? Aquela falha sua. O perdão é outra coisa, o perdão é uma coisa à parte, mas independente de ser perdoado ou não, nós temos que rever as nossas falhas. E a única maneira de nós revermos as nossas falhas é através da prática do bem, né? E é só praticando o bem, é só praticando a caridade, caridade bem, né? Todos os nossos pensamentos diários, todas as nossas atitudes, elas devem ser no bem, né? Aí nós estamos praticando a caridade. A nossa prática no bem vai automaticamente trabalhar os nossos dons divinos, vai trabalhar a nossa reforma íntima. E se nós não usarmos devidamente esses dons que Deus nos deu, né? Se nós não trabalharmos esses dons com boa vontade, com amor, na prática do bem, nós colocamos a perder toda a riqueza e todos os bens materiais que nós teríamos direito de ter. A riqueza, também fala nesse capítulo aqui, que a riqueza ela é providencial, né? Porque o homem tem a missão de trabalhar o melhoramento material do planeta, porque o nosso planeta é onde nós nos abrigamos, todas as almas, né, no caminho da evolução, no caminho do seu crescimento individual, no nosso planeta, né, para, através das vivências, se desenvolverem, crescerem, evoluírem. Então, nós temos a missão de fazer com que este planeta evolua em todas as áreas, né? Na área tecnológica, em todas as áreas, na área cultural, na área científica. Então, esse desenvolvimento, esse crescimento é uma riqueza, né? Gera riqueza, que é importante para cada um de nós, né?
A riqueza, ela nos proporciona conhecimento, né? Estudo, desenvolvimento científico na área médica. Então, todos nós vamos ter o nosso proveito diante da riqueza. Então, é importante o desenvolvimento da riqueza, né? Se não fosse importante para o nosso planeta, Deus não permitiria, né? Por isso, assim, não é a riqueza que é o grande mal, né? É a maneira como nós lidamos com ela. Tem outro subtítulo que é a desigualdade da riqueza. E aí, como eu já falei, né? É que tanto a miséria quanto a riqueza, ela nos traz um ensinamento, né? Ela tem a utilidade de ensinar o homem a viver com aquilo que é necessário, né? A não ter mais aquilo que ele não precisa. E este é o grande momento de nós nos conscientizarmos dessa verdade. Nós precisamos aprender a viver com aquilo que é necessário, né? Não, porque aquilo que está a mais para nós, aquilo que está parado, por exemplo, na nossa casa, pode estar fazendo falta na vida de alguém, né? Então nós temos que prestar muita atenção nisso, em não acumular, né? Não deixar parado, não deixar guardado. Um dia eu posso precisar. Aí é que nós estamos errados, porque hoje alguém pode estar precisando. Nós precisamos ter o essencial, o necessário, né? E isso é em tudo na nossa vida. É na alimentação, é na vestimenta, né? Em tudo na nossa vida nós precisamos aprender a ter aquilo que nós necessitamos, né? Isso também nos traz a consciência de utilizarmos com mais sabedoria os recursos naturais, né? Que é a riqueza que Deus nos dá, que é a providência divina, né? É a provisão de Deus, que é a água, né? Que é a energia, né? Que também vem da água também. Então nós temos que saber utilizar com mais sabedoria, né, os recursos naturais. Tem um outro subtítulo também que vem falar da verdadeira propriedade, né? Que nós temos o direito de desfrutar de todos os bens terrenos. Enquanto nós estamos aqui como filhos de Deus, nós temos todo o direito de desfrutar dos bens terrenos. Mas afinal, o que realmente é nosso, né? Porque nós temos muitas conquistas durante a nossa vida, através do trabalho, né? Ou seja, por uma herança, nós vamos conquistando. Mas quando nós desencarnamos, o que é que realmente nós levamos de tudo isso que é material, né? Nada do que se destina ao uso do corpo é nosso. E tudo que se refere ao uso da alma, à utilidade da alma, que é a inteligência, que é o nosso conhecimento, que são as nossas qualidades morais, é isso que nós vamos levar. Quando nós chegamos do lado de lá, essas virtudes, essas nossas potencialidades morais, elas são intensificadas. E nós não levamos fisicamente, nós não levamos nada material para o lado de lá. E aí é que está o grande perigo, porque algumas vezes nós quando estamos do lado de lá, que ainda possuímos os bens aqui da matéria. E quando isso acontece, é porque nós estamos presos, nós estamos acorrentados, nós não nos desprendemos, nós não entendemos tudo isso que fala nesse capítulo sobre os bens materiais.
né? Então, a grande essência desse capítulo é nós termos esta consciência, o que realmente nós possuímos, o que realmente é importante para nós. Primeiro, é importante nós conquistarmos bens materiais, o necessário para a nossa sobrevivência. Aquilo que nós conquistamos, além do necessário, nós temos que dar um bom uso. Nós temos que usar esses bens a mais para auxiliar as pessoas, de alguma forma. E quando nós nos dispomos a utilizarmos em auxílio do próximo, a própria vida, a própria espiritualidade nos oferece um caminho de trabalho, no bem, na caridade. É alguém que chega para você e fala assim: ah, você não tem tal coisa para doar? Ah, você não está precisando de um funcionário ou na sua empresa, ou na sua casa, ou você não conhece alguém que esteja precisando, né, de um funcionário? Quando nós estamos dispostos a trabalhar no bem, os meios de trabalho, eles vão aparecer um atrás do outro automaticamente. É aquele negócio assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho se oferece, o trabalho se apresenta. Então é isso que nós temos que ter em mente. Temos que estar dispostos, por menos que nós tenhamos, nós temos que estar sempre dispostos a auxiliar o próximo. E outra coisa outro item essencial aqui é nós termos consciência do que realmente nos pertence. O que é que nós vamos levar dessa vida? A gente sempre fala isso, mas vamos analisar, vamos refletir profundamente sobre isso. E ter atitudes, né? O principal sempre é vivenciar. Então, muito mais do que fazer uma reflexão, é nós termos atitude. Vamos fazer uma limpeza no armário amanhã? Vamos ver o que está a mais ali? Vamos começar por coisas muito pequenas, porque esse tipo de caridade, de dar aquilo que está a mais para nós, é importante, é muito importante, porque tem muitas pessoas que precisam daquilo que nós temos parado, né? Que precisam daquilo que nós estamos apenas colecionando. Existem muitas pessoas precisando. Só que esse é o nosso primeiro exercício de caridade. Existem milhares de formas de nós fazermos o bem, de nós fazermos a verdadeira caridade. Nós podemos começar por essa, né? Fazendo aquela limpa na nossa casa, ver o que realmente nós estamos precisando, ver o que realmente nós estamos utilizando. E aí, sempre com muita delicadeza, com muito amor, ofertar para pessoas que estão precisando desse item neste momento. Então vamos começar por aí, né? Dividindo aquilo que é a mais para nós, né? A grande lição deste capítulo é isso, é nós tomarmos consciência daquilo que realmente nós possuímos, daquilo que realmente nós estamos precisando, do que é necessário para nós, aquilo que é importante para o nosso espírito. Porque quando nós priorizamos as coisas do nosso espírito, nós não estamos servindo a Mamon, nós não estamos servindo a matéria, né? E isso é no nosso dia a dia, né? Como foi falado na segunda-feira,
a gente precisa rever as pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Quanto tempo nós dedicamos ao celular, às redes sociais, além do necessário? Existe um período necessário do dia, né, em que nós precisamos estar ali conectados, principalmente as pessoas que trabalham, né, através do celular, das redes sociais, tem pessoas que trabalham com isso, então existe um tempo que é necessário. Mesmo quem não trabalha, né, precisa estar ali conectado, precisa falar com as pessoas, então existe sim um tempo necessário, mas é possível nós analisarmos o quanto realmente é necessário e o quanto de tempo nós estamos perdendo com coisas que não são tão importantes, no celular, por exemplo, né? A televisão é outro mamon que nos escraviza. Quanto tempo, né, nós ficamos ligados na televisão? Quantos tipos de programação que nos prendem, mas que não trazem um conteúdo saudável, né? Porque nós também nos alimentamos através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. Nós estamos alimentando o nosso espírito, né? Então lembra que quando falamos de Deus, falamos das coisas do espírito. E quando nós nos alimentamos pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, nós também estamos alimentando o nosso espírito. E com o que nós estamos alimentando quando nós assistimos televisão, por exemplo? Né? A começar pelo tempo que nós ficamos na frente da televisão. Será que nós não poderíamos deixar de assistir algum programa e ler um bom livro? Ou então dar atenção para o meu filho, né? Então são pequenas reflexões que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Quanto tempo que eu paro para conversar com uma pessoa e fico falando de assuntos que não trazem nenhum bem, como por exemplo falar da vida do outro, falar da vida do vizinho, falar da vida do colega de trabalho, né? Será que nós não podíamos utilizar esse tempo com coisas mais saudáveis para o nosso espírito? Né? Então, em todos os setores da nossa vida, nós podemos fazer uma faxina, né? E ver o quanto que nós temos de supérfluo em cada setor da nossa vida. O quanto de tempo nós perdemos, o quanto de assunto inútil que nós trazemos para dentro de nós. Tudo isso é cuidar das coisas do espírito, é cuidar da nossa moral, né? É desenvolver a nossa parte moral, é desenvolver a nossa parte intelectual, né? Em todos os nossos atos do dia a dia, em toda a nossa rotina diária, nós podemos fazer essa faxina. E esse é um grande passo, né? Quando nós fazemos isso, nós também estamos fazendo a reforma íntima, já estamos fazendo. Quando nós fazemos essa faxina em todos os setores, nós já estamos fazendo a nossa reforma íntima. Pouquinho a pouquinho, a gente nem percebe e a gente já está fazendo. Certo, pessoas? Bem, vocês estão todos muito quietinhos, nenhuma pergunta para nós, nenhum comentário. Eu tô vendo que a Patrícia está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Patrícia. Eu não sei se você já conhece o nosso trabalho, se você já conhece algum conteúdo do Espiritismo, mas seja muito bem-vinda, seja de onde que você vem. Bem, hoje nós falamos então do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Jesus nos disse isso.
E ele veio nos falar que a nossa essência é espiritual, a nossa essência é divina, porque somos filhos de Deus, somos a imagem e semelhança do grande Criador. Então a nossa essência é espiritual. Nós não podemos alimentar o nosso espírito com a matéria, com mamon, né? O espírito nós devemos alimentar com as coisas do espírito, com a prática do bem, com a reforma íntima, com o nosso despertar, né? Nós temos que buscar o nosso despertar. Nós podemos provocar o nosso despertar, fazendo essas reflexões a cada leitura que a gente faz. Nós devemos fazê-la com muita consciência, com seriedade, com disciplina. Então, quando nós fazemos uma leitura do Evangelho, nós devemos, com muita verdade, trazer este conteúdo para o nosso interior, para nós vermos de que forma nós estamos nos encaixando neste ensinamento. Então, como por exemplo o ensinamento do capítulo 16. De que forma este ensinamento está se encaixando na minha vida, ou a minha vida se encaixando nesse ensinamento? Será que eu estou fazendo algo de acordo com essas leis? Será que eu estou seguindo algum desses ensinamentos de Jesus? Como está a minha vida? Então, quando nós fazemos uma leitura, é importante nós fazermos uma reflexão muito sincera e apontarmos, identificarmos as nossas falhas com humildade, né? Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. É difícil nós enxergarmos os nossos próprios erros. É mais fácil nós vermos o erro do outro, né? Às vezes a gente está aí escutando uma palestra e a gente fala assim, ai, meu filho tinha que ouvir essa palestra. Não é assim? Ou meu marido, ou minha esposa. Mas não é, porque a vida é exatamente como tem que ser. Aí você que está escutando agora, e eu que estou aqui também escutando, somos nós que estamos precisando dessa lição. Então vamos ser sinceros conosco, vamos ser sinceros, honestos na nossa reflexão, para conseguir identificar os pontos onde nós não nos enquadramos dentro dos ensinamentos do Cristo. E aí então começar a dar os primeiros passos, né? O primeiro passo aqui nesta lição que eu vejo hoje é nós fazermos esta reflexão e começarmos a nossa faxina em todas as áreas da nossa vida. Ver o que nós estamos priorizando, se são as coisas do espírito ou se são as coisas da matéria. O que nós estamos priorizando, cada um de nós, né? Esta é a grande lição que eu vejo neste ensinamento hoje. Tá bom? Então vamos ficar com esta reflexão. Eu agradeço imensamente a vocês que estão aí comigo. É uma grande alegria poder estar aqui. Não é fácil não, né? Porque a gente não sabe nada. Nós estamos aí estudando, todos juntos, e por isso que é importante que vocês estejam aí, né? Quando nós nos conectamos, quando nós nos ligamos, o nosso pensamento se liga e os nossos sentimentos também. E todos nós aqui, tanto aqui como aí, estamos no mesmo ideal, né? Que é a busca do autoconhecimento, que é a busca do nosso despertar, a busca do nosso crescimento moral, intelectual, espiritual, né? Então estamos todos nós juntos neste mesmo objetivo. Então eu agradeço imensamente por vocês estarem aí. Convido que na segunda-feira vocês estejam novamente conosco. Nós temos a live assim de segunda e de quinta-feira, sempre com o mesmo tema, tá?
Mas na segunda não é possível abrir para perguntas, na quinta-feira é possível abrir para perguntas. Vocês são muito bonzinhos comigo e também já estão bastante evoluídos. Ninguém discorda de nada do que foi falado, ninguém tem dúvidas. Que bom! Estamos todos sintonizados aí na mesma vibração, não é mesmo? Então eu agradeço imensamente e desejo a vocês uma noite maravilhosa, de muita paz, de muita serenidade e que Jesus esteja nos nossos corações, sempre, com a sua luz amorosa, nos abraçando, nos envolvendo e nos trazendo a força necessária. Está bem? Então, um grande beijo a todos vocês e até a próxima.